bem que você sentiu o saqueiro. Que isso? Quem? Ali da empresa. Glória a Deus, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, você tem o privilégio hoje de ouvir a palavra do Senhor. Se é que alguém tem como um privilégio. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo número 13. Capítulo número 13 de Lucas, versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esteque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A figueira estéril, a qual não dava fruto. Sabemos que todavia o homem é comparado com uma árvore, a qual também tem que dar bons frutos para Deus. E essa parábola ela reflete muito bem, nos mostra o que acontece com o homem quando ele não mais quer dar frutos para Deus, ou seja, quando ele não quer mais estar sujeito a fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que o homem ele foi procurar fruto na figueira e não achou. E assim então ele, depois de 3 anos, ele procurando fruto, não mais encontrando. Então ele perguntou: por que essa figueira está ocupando um lugar inutilmente? Então ele ainda assim tentou fazer essa figueira dar fruto, colocando esterco, pelejando de todas as formas, e ali com a expectativa de que ela ainda desse fruto, só que ela não deu fruto. Então ela foi arrancada pela raiz, foi lançada no fogo, acabando-se então todas as suas oportunidades e esperanças. Meu amado ouvinte, Jesus todavia pregava por parábolas para que assim pudéssemos ter a nossa atenção fixada na palavra e entendêssemos. Então essa parábola reflete o homem que não dá bom fruto, o homem que vive na perdição, o homem que não quer saber de Deus, ele nunca vai dar fruto. O homem que tem os seus caminhos na perdição, ele nunca vai conseguir dar frutos para Deus. Nós vemos o mundo onde diz que tem Deus. Eu tenho Deus no meu coração, mas é mentiroso, é corrupto, é bêbado, é idólatra, não dá fruto para Deus. A Bíblia diz que é enganoso o coração. O coração é enganoso e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Então é por conta disso que nós temos a necessidade de buscar, examinar as Escrituras, para que possamos assim conhecer a verdade e ela dar fruto. Todavia Deus, Ele dá a oportunidade para que você possa se arrepender, mas nem todos querem se arrepender. Nem todos querem saber de se humilhar aos pés de Cristo. É uma tristeza que muitos se humilham no futebol. É uma tristeza que muitos se humilham aos pés de demônios, de Exu, fazendo oferenda, sacrifício, cortando o seu corpo,
gastando dinheiro. É uma tristeza, que nem todos querem se humilhar, se arrepender dos seus pecados aos pés de Deus. Prefere pagar para um pai de santo, prefere recorrer a um curandeiro. Só que, meu amado, você foi feito para dar fruto. Não adianta ir num terreiro de umbanda, não adianta recorrer na macumba. O problema do homem é que ele não se sujeita a Deus e que ele não busca dar fruto para Deus, e tudo na sua vida vai de mal a pior. E aí vai buscar a ajuda do diabo, como se Deus não fosse o suficiente, como se Jesus Cristo não pudesse resolver o problema. Então o homem que não dá fruto, ele vai se secando, vai murchando, vai se tornando uma pessoa cada dia mais, caminhando de mal a pior, se torna uma pessoa cheia de enfermidade, se torna uma pessoa angustiada, amargurada, com o fel da amargura, porque não dá fruto mais para Deus, porque está ocupado demais. Assim muitos vivem ocupados demais, vivem ocupados demais com seus trabalhos, com seus afazeres, nunca tem tempo para Deus, dedica o tempo todo a si mesmo, a fazer aquilo que lhe convém, a buscar aquilo que vai satisfazer a si mesmo, mas se esquecendo que nós temos que dar fruto diante de Deus. Que fruto que é esse? Você já se perguntou? Você que está agora ouvindo essa palavra, eu sei que tem pessoas ouvindo, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. João 8,47, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Se você for de Deus, você deve estar ouvindo agora nesse momento. E a questão é, o que é dar fruto para Deus? Frutos dignos de arrependimento. Como João pregou em Mateus 3, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Fruto de arrependimento. É isso que Deus quer que nós venhamos a dar frutos, fruto de arrependimento. Porque sem arrependimento, meu irmão, é impossível caminhar no caminho certo, é impossível se encontrar com Deus, é impossível consertar a sua vida, é impossível ter os caminhos agradáveis diante de Deus sem arrependimento. Porque sem arrependimento, o homem cada dia mais se torna mais malicioso, a cada dia mais se torna mais beberrão, mais adúltero, mais desonesto. Você percebeu o quanto a iniquidade tem se aumentado? Jesus falou que por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e está se esfriando. O coração do ser humano tem se desviado de Deus, tem se esfriado, tem endurecido. O homem cada dia mais se torna imoral. Nós vemos um mundo que não está dando fruto para Deus. Nós vemos um mundo que está caminhando totalmente oposto. Uma árvore que não dá fruto, qual que é o destino dela? O fogo. Uma pessoa que não dá fruto para Deus, que não quer se arrepender, qual que é o destino dela? O fogo. Mas não é o fogo que se apaga, não. É o fogo que nunca se apaga. É o fogo que nunca se apaga. Esse fogo não apaga, não. Não tem água para apagar ele, não. Não tem ninguém que vai poder poupar o homem que não se arrependeu na eternidade, não. Se tem uma coisa, meu amigo, que muitos têm se esquecido, é que tudo isso aqui vai se passar. Estão vivendo uma vida de ilusão, estão se esquecendo de se consertar com Deus, mas todavia a mensagem do Evangelho, quando ela foi pregada já para nos alertar. E assim não existe ninguém, nenhum sequer, que é inocente. Não existe um ser humano sequer que tenha o conhecimento do que é certo, do que é errado, que não tenha o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus é para ser aplicado, não é para você ouvir e achar bonito e se emocionar, não é para você colocar nos status, não é para você colocar na internet, mas é para você ouvir e praticar. E muitos hoje, infelizmente, só ouvem. E a Bíblia diz em Tiago 1,22, não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que não adianta ser evangélico se não praticar a palavra de Deus, não. Sabe o que isso significa, meu amigo? Que não adianta ser católico, não. Não adianta. Jesus não mandou seguir religião nenhuma. Jesus não é dono de religião nenhuma. Jesus não mandou ninguém seguir religião nenhuma. O que Jesus mandou seguir?
Jesus falou: se você quiser vir após mim, venha, toma sua cruz e me siga. Então, Jesus é o caminho. E que caminho que é esse? O caminho da salvação. O que é a religião? A religião é o ensinamento do homem, é algo que o homem, que nasceu no coração do homem. A religião abraça o pecado. Jesus não. Jesus não abraça o pecado. Jesus abomina o pecado. Então a Bíblia fala em Isaías 59, versículo 2, que os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e vosso Deus. Então o pecado separa o homem da presença de Deus, para que ele não seja ouvido por Deus. Aí eu te pergunto, se o pecado separa o homem da presença de Deus, para que ele não seja ouvido por Deus, eu te pergunto, o pastor que está no segundo casamento e terceiro e adiante, será que Deus está ouvindo ele? Ou será que ele está ganhando o mundo e está perdendo a sua alma? Porque Jesus falou: o que dará o homem? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perdendo o resgate da sua alma? O que adianta pregar a palavra de Deus, mas a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus? O que adianta ter uma religião, mas a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus? Esse é o homem que não dá fruto. Esse é o homem que não tem dado fruto para Deus. Sabe qual que é o destino? Fogo do tormento. Não foi a religião que inventou isso para colocar medo. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, nós vamos ver no Novo, nós vamos ver até o Apocalipse, sendo relatado acerca do tormento. Seja lá qual o nome que for, inferno, Sheol, Geeno, o tormento, ele foi preparado para diabo, Satanás, mas também existem aqueles que seguem o diabo, e juntamente com ele vão receber o mesmo galardão. Por quê? Por estar fazendo a vontade de Satanás. Sabe qual que é a vontade de Deus? Que nenhum se perca. Mas ao contrário, o diabo quer que você se perca e tenha um caminho na perdição. É por isso que esse mundo hoje, infelizmente, está caminhando na iniquidade. A cada dia mais. Se tornou normal hoje beber uma zinha. Hoje, infelizmente, o que é errado as pessoas querem fazer como se fosse algo comum. Infelizmente, a iniquidade hoje está sendo aceita pela maioria das pessoas como se fosse algo comum. O diabo, ele engana a mente do homem com uma só finalidade: condenar você por toda a eternidade. O diabo, ele todavia enganou desde o princípio. Você acha que mudou? A estratégia é a mesma. A estratégia sempre foi a mesma. Qual foi a estratégia? Lá no céu, quando o Lúcifer, ele conseguiu perverter os anjos, fazendo com que eles se rebelassem contra Deus, ele usou a palavra. Ele falou: não, nós podemos colocar um trono ao lado do trono de Deus. Nós vamos subir nas alturas das nuvens do céu e colocar um trono ao lado do trono de Deus. Sendo que a Bíblia todavia, sendo que a palavra de Deus todavia foi a mesma. E a Bíblia diz que não existe outro Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém, mas o diabo, ele quis ser um concorrente número 1 de Deus. Ou seja, o engano que Satanás colocou no coração dos anjos fez com que eles caíssem. A mesma coisa aconteceu no Jardim do Éden também. É a mesma coisa. Mais uma vez, o capeta usando a palavra para enganar. Não, vocês podem comer desse fruto. É porque Deus não quer que você conheça o bem e o mal, né? Todavia o ser humano está sendo pervertido com a própria palavra de Deus. Só que espíritos enganadores por trás disso. E é onde que entra a religião. Espíritos enganadores estão por trás. Espíritos enganadores estão deturbando a verdadeira palavra, colocando fermento, acrescentando algo mais e tirando aquilo que Deus colocou. Mas, meu amado,
Não há um inocente sequer. Não vai ter uma pessoa sequer inocente que vai dizer não sabia, porque não tem isso. A Bíblia diz na palavra de Deus que o Filho do Homem desceu. A Bíblia diz que Jesus veio, e se ele não tivesse vindo, nós seríamos sim inocentes, mas como ele veio, meu amigo, não somos mais inocentes, porque Jesus pagou o preço. Agora nós temos que permanecer até o fim com ele. E a pergunta é: você tem permanecido nos caminhos de Cristo? Se sim, a resposta: glória a Deus, graças a Deus pela sua vida. Mas se a resposta é não, então, meu amado, se arrependa. Enquanto ainda é dada a oportunidade, se arrependa, produza frutos dignos de arrependimento. Mas não se deixe enganar só porque você frequenta há 30 anos uma igreja evangélica. Não se engana por isso. Não se engana só porque você não faz o mal ou está fazendo o bem. Não se engana só por isso. Se você não tiver, meu amado, alicerçado completamente em Cristo, a casa vai cair, você vai cair. Porque você e eu temos que estar alicerçados em Cristo para que demos bastante fruto para Deus e assim possamos continuar dando fruto a cada dia mais. Então essa parábola mostra a misericórdia de Deus no versículo 8, respondendo o Senhor dizendo: deixa este ano até que eu escave e esterque. Sabe o que significa isso? Jesus falando: olha, deixa até que ele se arrependa. Ou seja, Jesus dando mais uma vez a cada dia mais uma oportunidade, dizendo até que ele se arrependa. Ou seja, Jesus perdoando o homem com a expectativa de que ele se arrependa para dar fruto. Mas nem todos querem dar fruto. Muitos acham mais fácil buscar, consultar o Exu. Muitos acham mais fácil ir no terreiro de macumba. Infelizmente muitos acham mais fácil dobrar diante de uma imagem de escultura que não ouve ele e que não faz nada pela vida dele, do que simplesmente ouvir a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Infelizmente, meu amado, muitos estão nesse engano de achar que fazer rituais, ou melhor dizendo, rituais e tradições religiosas, estão achando que isso é muito melhor e muito mais fácil do que obedecer. Tem pessoas, meu amigo, que infelizmente estão 30 anos numa religião e que no fim vão ser lançados no tormento porque não obedeceram a Cristo, porque não conheceram o Cristo das Escrituras. Infelizmente, muitos estão vivendo encurralados, presos, aprisionados literalmente por não conhecer a verdade, por não receber o amor da verdade, que muitos estão aprisionados. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que nem todos estão interessados em conhecer a verdade. Sabe por quê? A verdade, ela não consola, não. Não, a verdade, ela não bajula. A verdade, ela não traz motivação, não. A verdade, meu amigo, ela não é algo muito gostoso de se ouvir, não. Mas a verdade, ela liberta. A verdade, ela transforma. A verdade, ela muda os caminhos. A verdade, ela levanta. E a verdade é o Evangelho. A verdade é a palavra de Deus. No livro de João 8, e versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela não é bonita de se ouvir, não. Quando você entra na internet, você vai ouvir: olha, você vai vencer. Deus mandou te dizer que sua vitória está chegando e que os seus inimigos vão ser colocados por escabelo de seus pés. Toma cuidado com isso, porque isso só tem um propósito: enganar o seu coração e te levar à perdição e à condenação eterna. Só tem um propósito essas mensagens bajuladoras. Mas a mensagem verdadeira, viva e eficaz, o propósito maior dela é libertar para salvar, porque não tem como salvar sem libertar. A Bíblia diz que não tem como entrar na casa do maligno sem primeiro manietar o valente. Se não amarrar o valente que está aprisionando, não tem como libertar. Se você estiver aprisionado na mentira, não tem como te libertar, mas a verdade, ela liberta. Por isso ouça bem atentamente o que nessa noite, aqui nesse lugar, será pregado, pois a palavra de Deus, ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos, e bem-aventurados são aqueles que ouvem essas palavras. Glória a Deus! Eita, Rei da Glória! Fala, Rei da Glória!
É para falar mesmo, Rei da Glória. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Altíssimo. Agora você vai sacudir hoje, eu vou só pegar o fio aqui na... Vai sacudir ou vai usar? Sacudir, não. Eita, glória.